Vamos falar subordinado ao tema, cristianismo versus política. Temos dois nomes, duas denominações, cristianismo versus política. Vamos lá. Abramos, pois, as nossas Bíblias no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus. São Mateus, capítulo de número 4. São Mateus, capítulo 4. Bom, cristianismo versus política. Cristianismo. Vamos lá? A palavra cristianismo deriva-se, é vinda da palavra Cristo. O Cristo, daí sim, do Cristo veio o cristianismo. A palavra Cristo, guarda isso, a palavra Cristo quer dizer ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido. É uma expressão grega. A palavra Cristo vem do grego, que quer dizer ungido. Jesus Cristo, ou seja, Jesus ungido. Tá claro, gente? Jesus Cristo, ou seja, Jesus ungido, ok? Por quê? Porque a palavra Cristo quer dizer ungido em grego. Jesus, Messias. A palavra Messias quer dizer ungido em hebraico. Cristo quer dizer ungido em grego. Messias quer dizer ungido em hebraico. Então, Jesus, o Messias. Ou seja, Jesus, o ungido. Porque a palavra Messias quer dizer ungido em hebraico. Se você fala Cristo, você está falando ungido em grego. Tá claro, gente? Por que eu estou fazendo questão de esmiuçar a palavra Cristo? Porque se vamos falar de cristianismo, como não falar de onde veio a expressão cristianismo? Cristianismo veio da expressão Cristo, tá? Daí vem cristão. O que é cristão? Cristão são os seguidores do Cristo. São os seguidores de Jesus, o Cristo. A maioria de nós não falamos o Cristo, falamos Jesus Cristo, que não está errado, mas o certo é Jesus o Cristo, Jesus o ungido, o ungido, Jesus o Messias, Jesus o ungido em hebraico, ok? Então, cristianismo veio da palavra Cristo. Cristão veio da palavra Cristo. E o que é cristão? São os seguidores do Cristo, ok? Em outras palavras, os seguidores de Jesus, o Cristo. Tá claro, gente? Tá. E quem trouxe o cristianismo para a terra? Quem trouxe o cristianismo para a terra? Como surgiu o cristianismo? A primeira profecia bíblica, a primeira profecia no mundo, foi o próprio Deus quem proferiu
a primeira profecia. O que quer dizer profecia? Proferir, profetizar. Ou seja, proferiu, predisse, pré-falou. Ou seja, profecia é predizer antes que aconteça, é avisar antes que aconteça. Então, a primeira profecia no mundo, o primeiro profeta no mundo foi o próprio Deus. Deus não deu o privilégio a ninguém de ser o primeiro profeta. A primeira profecia bíblica foi o próprio Deus quem profetizou. Sabemos que foi Deus quem fez a humanidade, foi Deus quem fez o globo terráqueo, foi Deus quem fez os mundos, os planetas. E o planeta Terra, Deus fez, segundo o livro do Gênesis, e ele, no planeta Terra, fez o jardim, chamado Jardim do Éden, e fez um boneco que ele denominou de Adão. Fez um buraco nas narinas do boneco de barro e assoprou. Deus tirou dele uma composição e colocou no boneco de barro. Assoprou. Ou seja, o fôlego de vida veio de Deus. Isso é eterno. Assoprou o boneco, né? Virou um ser humano. Então, todo ser humano é composto, né, de dois elementos, divino e terreno. Um boneco, por isso o pó volta para o pó, porque do pó foi tomado, e o espírito volta para Deus, porque de Deus veio, ok? Então Deus profetizou, e a primeira profecia foi para quem? Para Satanás. Deus, Jeová, porque Deus não é nome, Deus é o que Ele é. Jeová é o nome do Deus verdadeiro. E o próprio Deus disse para Satanás: eu, Deus, estou prometendo a você que eu vou enviar esse vai religar o homem a mim. Tu vais ferir o calcanhar deste homem, mas ele vai esmagar a tua cabeça, vai religar o homem a mim. Ou seja, Deus profetizou que ele enviaria alguém para fazer uma religião. Quando eu estou falando religião, não estou falando de denominação. Eu estou falando religião dentro da etimologia da palavra. Porque a palavra religião quer dizer religar. Religar. Então Deus prometeu que Ele estaria enviando para religar o homem a Deus. Porque Satanás conseguiu cortar o cordão umbilical da amizade entre o homem e Deus. Na queda de Adão, a maioria de nós conhecemos a história bíblica, o que aconteceu. A morte entrou no mundo, o homem nasceu para viver para sempre, tanto que lá no Jardim do Éden tinha duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida Adão podia comer, só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus abriu o precedente, pode comer de tudo, menos dessa. Como Deus respeita o livre-arbítrio, deixou a árvore ali. Então Adão comia da árvore da vida e vivia para sempre, até que ele comeu da árvore
o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí entrou o pecado da desobediência, que Deus disse: só me obedece, não estou te pedindo mais nada. Ele desobedeceu. Daí a morte entrou no mundo. Todos os descendentes de Adão morrem. Só que Deus prometeu que haveria um da semente de Eva, da semente da mulher, descendente da mulher. Esse iria religar o homem a Deus. E aí passou-se os anos, e por que não dizer milhares de anos, até que Deus achou por bem cumprir a primeira profecia bíblica. Deus achou por bem cumprir a primeira profecia bíblica. E Ele enviou o seu Filho unigênito. Guarda isso. Enviou o seu Filho unigênito, a saber, o Messias, a saber, conhecido por nós, Jesus, que foi o nome terreno dele aqui. Ele nasceu por obra e graça do Divino Espírito Santo. Ou seja, não houve contato sexual. Jesus, para você entender melhor, lá em cima, nos céus, transformou-se no espermatozoide. O Espírito Santo veio, trouxe Jesus e colocou no colo do útero de uma virgem, a saber, a Virgem Maria. Ela concebeu sem contato sexual. Milagre. Só que no Antigo Testamento, para quem não tem conhecimento bíblico, vou tentar te explicar. Vou pegar uma Bíblia aqui, tá? Para tentar te explicar o que eu acabei de te falar, Antigo Testamento. Quando eu digo antigo, é que na Bíblia nada é antigo, tudo é novo, tá? Então a Bíblia, tá? A Bíblia tem Novo e Velho Testamento, ainda que nada é velho, para você entender melhor. Velho e Novo. O Velho Testamento é do livro do Gênesis, que é essa história que eu acabei de te contar, da criação humana, da queda, a primeira profecia bíblica, vai até o livro de Malaquias, é o chamado Velho Testamento. Isso aqui foi escrito por judeus, tá? Do livro do Gênesis até o livro de Malaquias, ok? São 39 livros, bom? 39 livros, ok? E aí, cerca de 400 anos sem Deus usar ninguém em profecia, até o último livro, ok? E aí, vai passando anos, milhares de anos depois, Deus achou por bem cumprir o que ele prometeu para Satanás. Deus prometeu: eu vou enviar um, e esse vai religar o homem a mim. Então, o Filho de Deus, que é eterno, que vive para todo sempre, que a maioria de nós achamos que Jesus surgiu do ventre de Maria para cá. Não, muito antes de Maria ele é o criador de tudo. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E na hora de fazer o homem, Deus disse: façamos o homem. Ele não usou a palavra eu faço, façamos. Ou seja, a Trindade está lá fazendo o homem, tá? Um certo dia Isaías teve uma visão e ele disse que viu uma reunião da Trindade. Isaías disse, capítulo 6 do livro de Isaías,
Isaías teve uma visão, e na visão que Isaías teve, ele viu a reunião da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou seja, Deus já estava arando a terra para plantar a semente do arvoredo frutífero da salvação. Pois bem, até que Jesus entrou no globo terra milagrosamente, sem contato sexual. Porque do Gênesis a Malaquias tem profecias avisando que o Messias vai vir, que Deus iria cumprir o que ele prometeu, iria religar o homem a Deus. Ok, até que Jesus veio e cumpriu as Escrituras. Quando eu digo cumpriu as Escrituras, digo tudo que as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento falava que o Messias teria que ter essas características. Jesus teve todas as características das palavras proféticas que os profetas profetizaram a respeito do Messias. Tanto é que Jesus disse: observe as Escrituras, são elas que de mim testificam. Quer saber se eu sou Messias ou não? Olha para as Escrituras e vejam que são elas que de mim testificam. Eu vim para cumprir tudo que está escrito a meu respeito. Eu vim para cumprir as profecias que os profetas profetizaram. Eu sou o cumprimento das profecias. Foi isso que Jesus disse. Ok. Jesus veio e veio como o Messias. Ou seja, veio como o ungido de Deus. Jesus veio e veio como Cristo. Ou seja, veio como o ungido de Deus. A palavra ungido quer dizer, perdão, a palavra Cristo quer dizer ungido em grego. A palavra Messias quer dizer ungido em hebraico. E Jesus veio para cumprir as profecias que falavam que o Messias viria. Ok? Quando o Messias veio, ele passou por alguns lugares em Israel, e ele nasceu em Israel, ciente de que ele veio não para viver eternamente aqui, veio só para cumprir as Escrituras e religar o homem a Deus, porque fora desligado lá no Éden. E Deus profetizou que iria arrumar um meio para religar o homem a Deus. E Deus disse: eu vou enviar um homem e esse vai religar o homem a mim. Deus prometeu a Satanás. Ok? Resumindo, Jesus veio e preparou um grupo de 12. Guarda aí, preparou um grupo de 12 e disse: e quando eu findar, eu vou embora e vocês vão dar continuidade, tá? Eu vou partir e vocês continuarão, tá bom? Eu sou Cristo, eu sou o Messias, eu sou o cumprimento das Escrituras, vocês são os meus discípulos. O que quer dizer discípulo? A palavra discípulo quer dizer aluno. Discípulo ou aluno é a mesma coisa. A palavra discípulo ou aluno quer dizer a mesma coisa. Isso depende da região. Discípulo no Oriente
quer dizer aluno aqui no Ocidente, tá? Então, o mestre tem discípulos. No Japão, não tem a palavra professor, tem a palavra mestre. E não tem a palavra aluno, tem a palavra discípulo. No Oriente Médio, Israel é Oriente Médio, tá? Israel é Ásia Menor. Jesus é o mestre e os discípulos ou os alunos são os discípulos, ok? Ele chamou 12. Eu vou ler o texto, tá? Está lá no livro de Mateus, capítulo de número 4. Mateus capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. Diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 18, 19 e 20, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Disse-lhe, ou seja, Jesus disse: Vinde após mim, vinde atrás de mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Ou seja, Jesus disse, logo no início do ministério dele, logo no início do ministério do Messias: Vinde após mim, que eu vou preparar vocês para serem pescadores de homens. E aí começou a aula. E a gente sabe que Jesus tinha cerca de 12 discípulos próximos. Havia muitos e muitos e muitos discípulos, mas os próximos eram 12, tá? Não vou entrar no mérito da questão, porque vou falar sobre cristianismo versus política. Estou na introdução do que é cristianismo, o porquê do cristianismo. Jesus, o Cristo, o Messias, começou a ensinar para os seus discípulos a tarefa que eles teriam doravante. Foi 3 anos de aula prática. Tudo que Jesus fazia nesses 3 anos, estava dizendo para os discípulos: isso é aula, tá? Jesus andou sobre as águas, dizia: isso é aula. Jesus disse: assossega vento, acalma mar, isso é aula. Jesus multiplicou pão e peixe, em outras palavras, isso é aula. Eles seguiam a Jesus. Jesus pagou tributo, dizia: isso é aula, para os 12. Enfim, nesses 3 anos foi aula, até que Jesus morreu. Estava dizendo: isso é aula. Jesus ressuscitou. Jesus estava dizendo: isso é aula, isso é cristianismo. Aí Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ele morreu. Ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele aparece aos discípulos e diz: isso também é aula, isso é cristianismo. Tudo isso é aula. Vocês vão pregar o que vocês aprenderam do Cristo. Vocês vão formar cristãos. Jesus agora está prestes a ir embora. Antes de Jesus ir embora, olha o que Jesus fala para os seus discípulos. Mateus capítulo 4, versículos 18, 19 e 20, é 20. Vinde, venham, eu vou ensinar para vocês.
o que é cristianismo e como propagar o cristianismo. Olhem para mim, aprendam comigo, mas agora não está na hora do ide, é hora do vinde, para aprender. Agora Jesus morre e ele estava dizendo, isso é cristianismo, isso é aula. Ressuscita, Jesus está dizendo, isso é aula, isso é cristianismo. Jesus aparece aos discípulos e diz, eu estou indo embora, acabou minha tarefa terrena. Aleluia. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Jesus aparece àqueles que há 3 anos atrás, Jesus disse, vinde, e eu vos farei pescadores de homens, de almas. 3 anos depois que eles aprenderam, 3 anos de aula prática, o que é cristianismo, como pregar o evangelho, como formar cristãos. Jesus ressuscita, e não se esqueça, Jesus está dizendo, isso é aula, tá? Ressuscitar é cristianismo. Quem segue o Cristo, a história não acaba na morte. Até a ressurreição, Jesus estava dizendo, isso é aula. Cristianismo é isso. Vocês vão ensinar tudo que vocês aprenderam desde o que eu disse, vinde. Jesus ressuscita e diz para ele, está chegando a hora da aula final. Lembra que há 3 anos atrás, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, lembra que eu disse, vinde, eu vos farei pescador de homens? Agora, 3 anos depois, estou dizendo que vocês estão prontos. Vocês ouviram há 3 anos atrás, vinde. Agora, preparados para a última aula? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 diz assim. Olha o que Jesus disse. Há 3 anos atrás, vinde. 3 anos depois, olha o que Jesus disse. Mateus 28, 19 e 20 diz assim. Portanto, isso é Jesus dizendo, tá? Ide. Há 3 anos atrás foi vinde. Agora já estão prontos. 3 anos depois, ide. Ensinai. Vocês não são mais discípulos, já são mestres. Ide e ensinai. Vocês não são mais discípulos. O mestre está dizendo que vocês estão prontos. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Não é só Israel. Guarda isso, pelo amor de Deus. É a todas as nações. Isso aqui é mandamento do Messias, mandando para os 12, tá, gente? Isso aqui, lógico, mandando para os 11, né? Porque um já traiu, se perdeu no caminho, tá? Então, Jesus aparece aos 11 e diz, agora ide, ensinai a todas as nações, não é só Israel, é a todas as nações. Gente, isso aqui é muito sério. Batizando-as em nome do Pai e do Filho, Espírito Santo. 20, guarda isso. Aula final. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Os alunos são de vocês, mas a matéria é sobre mim, é sobre cristianismo. Os alunos são de vocês, isso é Jesus dizendo, mas a matéria não é, você não vai ensinar o que vocês querem não, é para ensinar o que vocês aprenderam nesses 3 anos. Não é para ensinar o que vocês querem, é para ensinar o que eu vos tenho mandado, é para ensinar o que vocês aprenderam nesses 3 anos. Desculpa se eu vou pegar pesado, gente.
Mas o que tem de gente fazendo o que Jesus não mandou, o que tem de gente pregando o que Jesus nunca ensinou, o que tem de gente ensinando o que Jesus nunca ensinou, gente. Tá, isso é outra história aí. Versículo 20. Os alunos são de vocês, mas a matéria é sobre mim. É para ensinar o que eu vos tenho mandado. É para ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A aula que vocês aprenderam nesses 3 anos, vocês vão ensinar. E os alunos de vocês logo, logo serão mestres. Porque vocês vão morrer e vão ressuscitar um dia como eu ressuscitei, disse Jesus. Cristianismo é isso. E os alunos de vocês logo vão ser mestres. Mas se vocês ensinarem o que eu não ensinei para vocês, eles vão aprender errado e vão ensinar errado, e os alunos dele logo serão mestres e vão, vai virar uma bola de neve e vão pregar mentiras que eu nunca ensinei. O que tem de gente ensinando, desculpa a expressão, um monte de merda, um monte de bobagem que Jesus nunca ensinou. Evangelho de Cristo é cristianismo. E cristianismo é ensinar o que Jesus ensinou. E acabou. Primeiro, eu estou dizendo para vocês que é para pregar em todas as nações, versículo 19, capítulo de número 28 de São Mateus, versículo 19. Não é para ficar preso a Israel, não. É para pregar em todas as nações, plural. Vê aí, versículo 19. Ensinando todas as nações, Brasil. Todas as nações. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. E acabou o livro de São Mateus. Jesus disse: agora estão prontos. Estão prontos para pregarem o Evangelho. Os discípulos são de vocês. Jesus não tem discípulo, ele teve discípulos. Quem tem discípulo é Abílio. O fanático pode não aceitar. Mas e por que vai para o culto de ensino? Se tem culto de ensino, tem alguém que vai ensinar. Se tem alguém que vai ensinar, tem alguém que vai aprender. Jesus é que é meu mestre. Não, Jesus é o seu Senhor. Jesus é o seu Salvador. Seu mestre é o seu pastor. Seu líder espiritual é o seu pastor. Bom, eu não vou entrar em detalhe porque não vale a pena você discutir coisas grandes com quem pensa pequeno. Bom, vamos lá. Isso é outra história. Lá? Bom, então aí sim, cristianismo já está definido. Cristão está definido. Agora, se eu te contar que Jesus foi embora e os discípulos não exerceram a ordem que Jesus deixou, escuta isso. Jesus deu ordem para pregar o Evangelho a todas as nações. E os discípulos não exerceram. Desobedeceram? Infelizmente sim. Pedro, Tiago, João. Sério? Não pregaram. Não pregaram. Eles tinham uma cultura de só pregar para judeu.
Aí houve uma perseguição em Jerusalém, todos nós conhecemos a história, quando Estevão se converteu, que para quem não sabe, Estevão e Paulo eram alunos. Estevão e Paulo eram amicíssimos. Estevão e Paulo eram como irmãos. E Paulo começou a perseguir a igreja só porque ele perdeu o seu amigo Estevão para o cristianismo, tá? Então, Paulo começou a perseguir a igreja porque ele perdeu Estevão para o cristianismo. E ele achava que Estevão, os crentes daquela época, fez uma lavagem cerebral na cabeça de Estevão. E aí Paulo disse: eu não vou perder meu amigo não, vou perseguir esse povo, eu vou entrar e vou matar. Aí começou a perseguição em Jerusalém. E os discípulos saíram de Jerusalém, isso no ano 4 anos pregando só para judeu. Jesus foi embora, ano 4 da era cristã, só pregando para judeu. Não pregava para estrangeiro. Senão isso não é invenção minha não, é bíblico. Tanto é que quando veio a perseguição por causa da morte de Estevão, os crentes saíram de Jerusalém, ia para outros países e só pregava para nos outros países, nas sinagogas, só para judeu. No caminho passava pelas aldeias, fugindo da espada de Saulo de Tarso, mas não pregava para outro povo senão para judeu. Ou seja, a ordem de Jesus foi: eu quero que pregue para todas as nações. Adão não era judeu. Deus prometeu fazer uma religação do homem a Deus. Não foi para judeu não, que nem judeu existia ainda. Foi para todas as nações. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Cristianismo veio do Cristo. Estevão era irmão propriamente dito de Paulo de Tarso. Não era irmão de sangue, mas era amicíssimo. E a perseguição veio porque Paulo perdeu Estevão para o cristianismo, tá? Bom, isso é outra história, vamos lá. De natureza que eles começaram a fugir de Jerusalém. Começaram a fugir de Jerusalém. Mas não pregavam para ninguém, a não ser para judeu. Desobedecendo o pai do cristianismo, o Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Quando Jesus disse: ide, já estão prontos, vocês são mestres. Agora não é para falar o que vocês querem, não é para falar o que eu tenho ensinado a vocês nesses 3 anos. Agora, versículo 19. Eu estou dizendo que é para vocês pregarem para todas as nações, sem exceção. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas infelizmente, eles não pregavam para outro povo, a não ser para judeu. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, desobedecendo a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Aí veio a perseguição, eles fugiram, e a perseguição em Jerusalém veio por quê? Por causa de Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, eu estou dando o texto para que você nos acompanhe, versículo 19, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até
Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém, vou ler de novo, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Os discípulos geravam discípulos, pregavam o evangelho que Jesus ensinou para eles, mas não pregavam para todas as nações. Se não fosse judeu, eles não pregavam. Ainda que Jesus tinha dito, é para pregar para todas as nações. Aí Jesus levantou, no ano 5 da era cristã, o perseguidor Saulo de Tarso. E por que Jesus levantou Saulo de Tarso? Agora eu entro na política. O que é cristianismo, já sabemos. Como vamos falar cristianismo versus política? Cristianismo já sabemos. De onde veio o cristianismo também sabemos. Agora, o que é que tem a ver cristianismo com política? Se eu te disser que se não houvesse uma intervenção para quem não gosta de política, para quem não é simpático à política, para quem não tem conhecimento histórico do mundo da política, vai até ficar zangado comigo com o que eu vou falar. Se eu te disser que se não houvesse uma intervenção política, nós não seríamos alcançados pelo cristianismo. Para começar, para quem não sabe, houve uma intervenção divina. Logo, vou até pegar a Bíblia aqui. Logo na cruz. Escuta bem. Deus usou a política para quebrar uma lei terrena. Porque lei terrena quer dizer lei política. Lei terrena é lei política. Eu trabalho numa casa de leis. Não existe lei aqui no Brasil que não fomos nós, deputados, quem fizemos. Não existe lei no seu município que não foram os vereadores quem fizeram. Por isso, lei orgânica, lei municipal. Não existe lei no seu estado que não foram os deputados estaduais que fizeram. Por isso é a Casa Legislativa. Eu faço parte do Legislativo Federal. Nós, deputados, somos quem fazemos leis. Então houve uma intervenção de Deus usando a política para que a propagação do Evangelho chegasse até nós. Vou tentar te explicar. Quando Jesus morreu, o diabo com certeza deve ter dito: essa eu quero ver. Jesus morreu na cruz. Ele profetizou que vai ressuscitar.
O diabo ficou extremamente contente quando Jesus foi condenado à morte de cruz. Porque quem morria na cruz, tanto é que Moisés não escreveu morte de cruz. Isso não era uma sentença judaica. Morte de cruz era uma sentença romana. Apedrejamento, ser queimado. Aí sim, judaísmo. Mas morte de cruz? Não. Não. Isso era a sentença romana. E a lei romana dizia o seguinte: uma vez crucificado, guarda isso, gente. Cristianismo já está claro. Nosso tema é versus política. Estamos entrando na política. Lei romana. Lei romana. Jesus foi crucificado. A lei romana dizia o seguinte: uma vez crucificado, é maldito. O que quer dizer maldito? Não tem direito à sepultura. Uma vez crucificado, fica lá, exposto. Fica exposto lá. As aves do céu vêm e fartam-se de sua carne. Entra em estado de decomposição. O lugar chamava-se caveira porque era normal você encontrar muitas caveiras ali. Ali era o local desse tipo de morte. O diabo deve ter salmodiado: eu quero ver ele ressuscitar, porque ele não tem como descer da cruz. Tem como descer da cruz? Uma vez crucificado, gente, ficava ali. E as aves do céu vinham e fartavam-se de sua carne. E com o tempo ia passando, o cadáver, né, caía. Se ele morresse logo, o que a morte de cruz não o agraciaria? Tinha deles que morriam 3 dias depois. O diabo deve ter dito: essa eu quero ver. Como é que ele vai sair da cruz? As aves dos céus vão fartar de sua carne. Por ótica humana, Jesus não sai da cruz nunca. Pela lei romana, Jesus fica lá. O corpo entra em estado de decomposição e as aves dos céus comem sua carne. Eu vou ler para vocês. Evangelho segundo escreveu São Marcos. Abre aí, gente. A lei romana dizia que ele tinha que ficar na cruz, mesmo depois de morto. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 15, versículo 42. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 15, versículo 42. Está escrito assim. Isso aqui é: Jesus morreu, está na cruz, morreu, tá bom? Se você ler a partir do versículo 21, capítulo 15, versículo 21, você vai ver a crucificação, tá? Escuta bem. Capítulo 15, versículo 42, está escrito assim. Jesus morreu, tá? Vamos lá. E chegando à tarde, capítulo 15, do Evangelho segundo escreveu São Marcos, versículo 42. E chegando à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e chegou, guarda aí sua palavra chegou, tá? E chegou José de Arimateia, vírgula,
Gente, e chegou José de Arimateia, vírgula. Você só tem como chegar se você saiu de algum lugar. Abílio chegou. De onde? Estou vendo aqui o nome Rosana Antunes. Rosana Antunes chegou, mas de onde? Erivaldo Queiroz chegou. Chegou de onde? Vou ler de novo. Capítulo 15, Jesus está morto na cruz. Jesus morreu, tá? Capítulo 15, Evangelho segundo escreveu São Marcos. Versículo 42. 43. E chegou José de Arimateia, vírgula. Arimateia é um local que eu conheço. Esse local existe até hoje. José de Arimateia não é sobrenome, é José de Arimateia, de onde ele veio. Ele era oriundo de onde? De Arimateia. Arimateia está ali, na Judéia, bem próximo de Jerusalém. Ele era da região de Arimateia. Mas chegou de onde? Só se chega de algum lugar, em algum lugar. Vamos lá. Vou ler todo o versículo 43. E chegou José de Arimateia, vírgula, senador honrado, que esperava o reino de Deus. Senador honrado. Peraí, Jesus está em Jerusalém. Senador em Jerusalém? Jerusalém é lugar de senador? Ele era de Arimateia, está escrito aqui. Arimateia existe até hoje, esse lugar. Se ele é judeu de Arimateia, como é que ele é senador? Para ser senador tem que ser romano. E lugar de senador é lá em Roma. Lugar de senador é lá em Roma. Se ele é de Arimateia, ele é judeu. Que Arimateia é uma aldeia da Judéia. E se ele é senador, ele é romano. Ele tinha dupla cidadania. Ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e era romano. Como romano, ele chega a ser senador. E como é que esse senador aparece em Israel? Não se esqueça que é a Páscoa. Ele foi celebrar a Páscoa como bom judeu. Como um bom judeu, o senador de Arimateia foi celebrar a Páscoa em Israel. O seu amigo, príncipe Nicodemos, disse: ó, que bom que você veio, ó senador. Você espera o reino de Deus, não é isso? Sim. Você espera o Messias? Sim. O Messias já veio. O reino de Deus está entre nós. E o senador é convencido que aquele que está na cruz é o Messias. Olha, você é a providência de Deus, porque a lei diz que ele não pode sair da cruz, mas a lei romana diz o seguinte: a não ser que haja uma intervenção do Senado. Eu estou tentando lhe dizer que cristianismo versus política. Houve uma intervenção de Deus usando a política para tirar Jesus da cruz. O único, vou repetir, o único na história da crucificação, o único na história de crucificação, segundo a lei romana, o único que saiu da cruz foi aquele que houve uma intervenção política. José, da região de Arimateia, senador também judeu, que veio visitar sua terra natal, veio cumprir a lei
deixada por Moisés, veio celebrar a Páscoa e pediu ousadamente o corpo de Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 42, 43, 44, 45 até o 46. Resumindo, política tem a ver com cristianismo. Se não houvesse uma intervenção do senador José de Arimateia, Cristo não sairia da cruz. Ou seja, Deus reservou um senador para esse serviço. Deus reservou um senador para esse serviço. Para mudar uma comunidade, tem que mudar a mentalidade da comunidade. Se você for na minha linha do tempo aí, você vai achar uma mensagem que eu estou pregando há 25 anos atrás, mais ou menos. Eu estou dizendo, no dia que você ouvir dizer que eu sou candidato a alguma coisa, ore por mim que eu estou desviado. Mas por que você dizia isso? Eu dizia isso porque você é o que você aprendeu. Se eu aprendi que política é do diabo, e eu seguia o que os meus líderes falavam, e eu não pesquisava para ver se eles estavam certo ou errado. Os meus líderes estavam endemoniados? Lógico que não, eles tinham boa intenção, só que eles ensinavam o que eles aprenderam. E o próprio Jesus disse, não é para ensinar o que você quer não, é para ensinar o que eu vos tenho mandado. Porque se vocês ensinarem o que eu vos tenho mandado, o cristianismo vai ser maravilhoso do jeito que eu ensinei. E volto a repetir, o que tem de gente que ensina o que Jesus nunca ensinou, vamos deixar isso lá. Resumindo, aí Jesus viu que a igreja primitiva já tem 5 anos que Jesus foi embora. 5 anos. A igreja primitiva não prega o evangelho para quem não é judeu. Não prega. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, leio de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, já tem cerca de 4 anos que Jesus foi embora e eles não pregam. Atos capítulo 11, eles não pregam, versículo 19, não pregam para ninguém, a não ser para judeu. Eles viajavam por conta da perseguição, por causa da morte de Estevão, só pregavam, passando por várias cidades. Você é judeu? Sou. Então vou pregar para você. Se não fosse judeu, não pregavam. Atos capítulo 11, versículo 19. Vou ler de novo. 4 anos que Jesus foi embora. Eles pregam o evangelho do jeito que Jesus ensinou, mas só prega para judeu. E os que foram dispersos, pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Acabou. Deus esperou. 5 anos depois, a igreja está crescendo, mas só com judeus. O evangelho é puro, mas só com judeus. Aí Deus levanta um judeu, perseguidor, chamado Paulo de Tarso, que todos nós conhecemos a história. E Paulo de Tarso, então, agora é cristão. Paulo agora é cristão. Passou agora a ser cristão. Volto a lhe dizer que Deus usa Paulo para propagar o evangelho. Quem é que não sabe que todos nós
que não somos judeus, todos nós, gentios. A palavra gentil quer dizer não tem DNA abraâmico. Todos nós, gentios, somos filhos na fé do apóstolo Paulo. Tanto é que Paulo é pai na fé dos gentios, que somos nós. Paulo cumpriu o que Jesus prometeu em Mateus, capítulo 28. Jesus tinha dado ordem, melhor dizendo. Jesus deu ordem aos discípulos em Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus disse: olha, eu disse para vocês vinde, não foi? Agora eu estou dizendo ide, mas é para pregar todas as nações. E eles durante 4 anos não pregavam senão a judeus. Deus 5 anos depois levanta Paulo, e Paulo saiu pregando o evangelho para os gentios. E lhe garanto, com conhecimento de causa, Deus usou de novo a política para propagar o evangelho. Se Deus não usa a política, o evangelho não chegaria a Bílio. Como assim? Vamos lá. Vamos lá. Não sei se você sabe. Não sei se você sabe. Mas Paulo tinha dupla cidadania. Paulo tinha dupla cidadania. Ele começou a pregar em Jerusalém, dentro da sinagoga, tentando provar que Jesus não tinha o seu corpo escondido coisa nenhuma, porque isso era propagado. Eles diziam que Jesus tinha o corpo escondido, que mais cedo ou mais tarde o corpo ia aparecer, e Paulo disse, não, ele ressuscitou. Mas você mesmo matou um monte de judeu, você dizia que esses crentes eram enganador, de fato, mas eu estava completamente enganado. Estou convencido que Jesus era o Messias. E aí Paulo começou a pregar na sinagoga, mas pregar com autoridade, a ponto deles proferirem: esse homem está endemoniado, esse homem está louco. E eles diziam que Jesus tinha tido o seu corpo roubado. Por sinal, isso é bíblico. Em Mateus capítulo 28, versículo 11, 12, 13, 14 e 15, os escribas, fariseus, deram dinheiro aos soldados. Vou repetir, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 11, Mateus 28, 11, 12, 13, 14 e 15. Está escrito que eles deram dinheiro aos soldados que guarneciam o corpo de Jesus, para não contarem o que eles tinham visto. Esse negócio de terremoto, que viu Jesus ressuscitando. Não. Toma o dinheiro e conta que vocês dormiram. E quando vocês dormiram, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. E aí Paulo passou a pregar que isso era mentira, que o corpo de Jesus não tinha sido roubado coisa nenhuma, que Jesus havia ressuscitado. Inclusive, Jesus apareceu a mim, disse Paulo. E aí Paulo foi condenado à morte na capital de Israel. E a capital de Israel nessa época não era Jerusalém, era Cesareia, a chamada Cesareia de Herodes, Cesareia Marítima. Inclusive as ruínas de Cesareia estão lá até hoje. E Paulo foi condenado à morte pelos judeus.
Paulo disse, peraí, mas eu tenho promessa de ir a Roma. E Paulo de fato tinha promessa, o próprio Jesus prometeu que Paulo iria a Roma pregar o evangelho. Se não me falha a memória, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Dá uma olhadinha aí, por favor. E se achar, coloca aí embaixo. Atos 23, 11. Só que Paulo foi condenado à morte, né? Mas o Sinédrio tinha condenado Paulo à morte. E Paulo diz, peraí, mas se eu tenho promessa de ir a Roma, Atos 23, 11. Eu vou ler, vou ler para vocês. E na noite seguinte, apareceu-lhes o Senhor. O Senhor apareceu a Paulo na prisão, tá? E disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Você vai levar o cristianismo para Roma, Paulo. Atos 23, 11. Se Deus disse que Paulo ia levar o cristianismo para outra nação, para a Europa, porque Israel está na Ásia Menor, se Deus disse que Paulo iria levar o cristianismo para Roma, mas a lei disse, você vai morrer. O próprio Deus que usou de prerrogativas romanas, usando o senador para tirar Jesus da cruz, também usou Paulo e também usou a lei romana para Paulo não morrer. Paulo disse, vocês vão me matar? Tudo bem. Só tem um detalhe. Eu sou cidadão romano. E a lei não permite que cidadão romano morra, a não ser que o cidadão aceite a morte. Mas eu, como cidadão, não aceito. A última palavra é do imperador. É direito constitucional do cidadão romano, Paulo, não aceitar a sentença. Posso aceitar. Também posso não aceitar. Posso continuar preso. Até que o imperador diga se eu morro ou não. A última palavra é do imperador. Eu tenho conhecimento da lei do meu país, ou da lei do império que eu faço parte. Eu sou cidadão romano. E como cidadão romano, a última palavra é do imperador. É um direito meu apelar para o Supremo. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 e até aí. Paulo tinha cidadania romana. Ele apelou para César. Foi condenado e apelou para César. Em Atos 22, versículo 24 a 29, você vê que ele é cidadão romano. Em Atos,
capítulo 25, versículos 9, 10, 11, 12. Vou ler de novo, vou recitar de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos 9, 10, 11 e 12. Paulo apelou para Roma. Ele disse: não aceito. E ele foi enviado a Roma. E chegando em Roma, ele ficou 2 anos. E por que ele foi para Roma? Porque ele usou das prerrogativas que ele tinha direito. Posso aceitar a morte, mas se eu achar que é injustiça, como cidadão romano, é um direito meu. Só o imperador pode dizer se eu morro ou não. E assim foi. Ele apelou para o imperador. E ele foi para César. E chegando lá, não havia provas contra Paulo. Porque se você conhece a história, quando Paulo está indo como prisioneiro para Roma, todos nós sabemos que o navio desceu. Atos 27 a seguir, capítulo 27 a seguir, você vai ver que o navio vai ao naufrágio. Está escrito bem claro: só a tripulação e todos os que estavam a bordo, prisioneiros, se salvaram. Mais nada, roupa, bagagem, comida, o navio desceu, foi ao naufrágio. E eles terminaram de chegar nos destroços do navio em uma ilha chamada Malta. Está escrito que eles ficaram 3 meses, 90 dias nessa ilha. Paulo ganhou toda a ilha para Jesus. Olha aonde o cristianismo chegou. 3 meses depois, se você continuar a leitura no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que 3 meses depois chegou um navio de Alexandria, a capital da cultura, no Egito. Encalhou ali na ilha de Malta. Eles entraram, Paulo, o centurião, os soldados, os prisioneiros, e viajaram para Roma. Quando chegaram em Roma, no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, foi concedido a Paulo moradia, prisão domiciliar. Paulo está na sua casa que ele alugou. Paulo alugou uma casa, pelo menos é o que diz Atos capítulo 28, versículo 16. E se você ler 16 até o 31, Atos 28, versículo 16, 17, 18, 19, 30, 31, você vai ver que Paulo ficou 2 anos nessa casa. Está escrito, e Paulo propagava o cristianismo. Você não está vendo que Paulo usa dos seus direitos políticos para não morrer? E Deus usa a política romana, que era direito do cidadão romano. Paulo não morrer, foi de graça para Roma, foi como prisioneiro. Esperou 2 anos. Por quê? Porque os acusadores de Paulo não estavam no navio. Vou pegar isso aqui. O que tinha no navio era pergaminhos, couro de cabra, curtido, escrito
com as acusações de Paulo. E segundo o historiador, eram cerca de 85 pergaminhos. Tudo mentira. Paulo fez isso, Paulo fez isso, Paulo fez isso. Pergaminhos é couro de cabra. As acusações contra Paulo estavam nos pergaminhos. E os pergaminhos foi entregue ao centurião no navio. Não se esqueça que o navio afundou 3 meses antes deles saírem da ilha de Malta. Afundou. E tudo afundou. Você não está entendendo. Mas ele tinha promessa de chegar em Roma. E agora Deus afunda o navio. Pelo amor de Deus, nem toda tempestade é o diabo quem manda. Nem toda luta é o diabo quem manda. Bendita tempestade, porque naquela tempestade as acusações contra Paulo afundou. E se não afunda, Paulo morre. Eram mentiras que você olhando parecia que era verdade. Se aquelas acusações não dessem, Paulo morre, porque eram mentiras que pareciam verdade. Existem mentiras tão bem contadas que parece verdade. Se não houver uma intervenção de Deus, Deus entrou, afundou o navio e foi embora as acusações contra Paulo. E a lei romana dizia, espera 2 anos, até que apareçam as acusações. Paulo ficou 2 anos, pelo menos é o que diz as Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30 e 31. Eu vou observar aqui se é isso mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30, isso mesmo. E 31. Ficou lá esperando as acusações aparecerem. Não apareceu. Então, bendita tempestade. Nem toda tempestade é o diabo quem manda. Tá? Aonde é que você quer chegar? Cristianismo versus política. Deus usando a política para propagar o cristianismo. Se você não vê isso, não posso fazer nada. Mais explicado do que isso, só desenhando cristianismo versus política. A política foi usada por Deus para que o cristianismo fosse propagado. 2 anos depois, não apareceu as acusações contra Paulo. E hoje o cristianismo chegou até nós. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus abençoe o meu irmão, a minha irmã. Deus guarde. Um beijo no coração. Deus abençoe.